o ninja renegado Itachi Uchiha contra o ninja revoltado Obito Uchiha. Bota aí nos comentários quem você acha que ganharia essa batalha e por quê. Ficou muito famosa uma teoria no anime que o Obito só não colocou o plano dele em prática mais cedo porque ele estava borrando as calças de medo do Itachi, que ainda estava vivo. E ele só colocou de fato o plano em ação depois que o Itachi foi sentar no colo do capiroto. Mas será que essa teoria realmente estava certa e o Obitinho se borrava de medo do emo mais estiloso do anime, Itachi Uchiha? E só para deixar claro, a gente vai usar as duas versões dos personagens no anime que poderia realmente ter acontecido a luta, que é o Itachi ali no início da Akatsuki, que tava de boa com o olho ainda, não tava capengando e ficando cego não, e a versão do Obito com a máscara laranja. Traduzindo, sem Rinnegan, é os dois com os poderes dele no seu máximo. Vamos começar aqui analisando as habilidades principais de cada um. Obito, Genjutsus. O jovem revoltado, sem dúvidas nenhuma, demonstrou ser um exímio usuário de Genjutsus, tendo colocado a raposa de 9 caudas em seu Genjutsu e em seu controle, o que é um feito estrombólico que somente os Uchihas com mais alto nível nesse aspecto conseguiriam, e também tendo colocado um Jinchuriki no seu controle, coisa que também deveria ser praticamente impossível, principalmente para um Jinchuriki que tenha um certo controle da sua besta. Já o Itachi dispensa apresentações nesse aspecto de Genjutsus. O cara era basicamente um Genjutsu ambulante. O pessoal achava que ele só soltava Genjutsu pelos olhos, mas minha amiga, até pela bunda o cara soltava Genjutsu. E se você caísse num Genjutsu do Itachi, não era simplesmente você que ia ter ilusões. Ele era capaz de nada mais nada menos do que ler a sua mente e com seus maiores medos e usando as suas maiores fraquezas, deixar você totalmente indefeso. Poder esse que é demonstrado quando o Itachi enfrenta o Naruto e mostra para ele o Kakashi, o Sasuke falando com eles coisas que somente o Naruto sabia. E também tendo demonstrado para o próprio Naruto o Sasuke na sua forma de maldição, coisa que ele nunca tinha visto, somente o Naruto. Outra habilidade principal do nosso Obito Uchiha poderíamos dizer que é as células do Hashirama. Sim, o nosso Obitinho foi implantado com as células do capeta do Hashirama. E junto com elas ele ganhou o poder do Mokuton, que na primeira vez que ele usou já esbagaçou trocentos ninjas lá, aqueles que foram passar o cerol na rim. Em contrapartida, podemos também destacar uma das habilidades principais do Itachi, que era a habilidade de clonagem. Sim, meu amigo, você pode pensar, fazer clone é fácil demais, é besteira, mas porém, entretanto, todavia, nas mãos de um ninja tão habilidoso quanto Itachi, isso virava uma arte. Usando seus Genjutsus e utilizando na sua velocidade, o Itachi conseguia fazer clones que nem mesmo um usuário habilidoso do Sharingan, como Kakashi ou Sasuke, conseguiam ver nem mesmo seus selos de mão e eram totalmente surpreendidos com a aparição de clones que eles nem estavam vendo. Fora que o Itachi conseguiu usar esses clones para se explodir e causar danos extremos aos seus inimigos. Agora passando para as habilidades principais de cada um. Obito Uchiha tinha nada mais nada menos do que o Kamui, a defesa perfeita. Sim, o Kamui de Obito dava simplesmente a ele a habilidade de ficar intangível e, consequentemente, ter uma defesa quase que absoluta tanto para Taijutsu quanto para Ninjutsu, demonstrando assim sua defesa de Taijutsu, como por exemplo na luta que ele teve contra Naruto, Maitoga e Kakashi, e também quando por exemplo ele ficou totalmente intangível desviando de uma Bijudama na cara dele. Fora a habilidade ofensiva que ele também tem com seu Kamui de mandar os seus inimigos para outra dimensão, praticamente finalizando a luta com esse poder contra qualquer um que caia nele. Já Itachi Uchiha com seu Mangenkyo, ele tem suas habilidades divididas em 3 principais. A primeira, o Susanoo, que é basicamente criar um Megazord do capeta, que aguenta praticamente qualquer porrada de qualquer inimigo, além do que o seu Susanoo tem 2 habilidades especiais, além do próprio robozão, que é o escudo Yata, que defende a porra toda e reflete o ataque ao inimigo, e a espada Totsuka, que
sela tudo e todos que ela toca. Basicamente, a defesa e o ataque perfeitos. Além do Megazord boladão, o Itachi tem as chamas infernais, Amaterasu. Exigindo poucas explicações, basicamente se esse fogo pegar em você, ele nunca mais vai parar de queimar até você virar pó. A única forma demonstrada no anime de parar esse fogo é com o jutsu de selamento que foi demonstrado lá com o Jiraiya, enquanto o Itachi estava tentando fugir. Mas se você estiver pegando fogo, imagine que não vai ter como você usar um jutsu daquele. E a sua terceira habilidade especial é o Tsukuyomi Infinito, que leva todo o alvo que é pego por esse jutsu para um mundo onde o utilizador do jutsu é basicamente o deus nesse mundo e pode fazer tudo o que ele quer e mover o espaço-tempo ao seu bel prazer. Mas vamos lá, a gente tá aqui nesse vídeo para ver porradaria e não só fazer análise de habilidades. Bora então pro combate entre os dois Uchihas. A gente vai analisar aqui todos os aspectos de uma luta que poderia acontecer entre dois Uchihas tão habilidosos quanto esses. Começando pela habilidade mais básica que todo ninja deve aprender, Taijutsu. Nessa habilidade eu posso dizer sim que o Obito Uchiha leva uma vantagem. E de onde foi que eu tirei isso? Basicamente pelas células do Hashirama que foram implantadas no Obito. Porque essas células, além de fornecerem uma regeneração fora do comum para qualquer pessoa normal, elas também dão uma força altamente estrombólica para quem as tem. Como comprovado várias vezes quando o Obito quase quebra a parede lá, em uma das primeiras vezes que ele tá usando essa nova força que ele tem, dando um socão na parede para encontrar lá o Kakashi Yarin. Outra vez quando ele para a espada de Suigetsu somente com o seu braço, parecendo que ele até sabia usar Haki de One Piece. Outra vez com um simples chute ele quebra o chão enfrentando o Kakashi, demonstrando assim ter uma capacidade física muito fora do comum. Claro que o Itachi-san também não fica tão para trás assim. Sem dúvidas nenhuma, o Itachi também é um exímio utilizador de Taijutsu, tendo conseguido tancar o próprio Naruto no modo Kyuubi. Não é um feito para qualquer um. Claro que você pode me dizer que o Naruto não estava dando tudo de si ali, porque ele estava conversando com o Itachi querendo tirar informações. Mas eu também posso te dizer que o Itachi também não estava dando tudo de si, porque ele estava no Edo Tensei sendo controlado. E além do próprio Naruto, o Itachi também tanca na porrada o próprio Killer Bee, que simplesmente macetou o Sasuke sem tomar conhecimento nenhum. Não tem como dizer que o Itachi é um lixo no Taijutsu, é praticamente impossível. Mas ainda assim eu acredito que o Obito teria vantagem nesse aspecto contra Itachi e não daria pro Uchiha cabeludo. Segunda habilidade básica de qualquer ninja, Genjutsus. Nesse aspecto nós temos dois grandes artistas. Obito e Itachi têm grandes feitos nesse aspecto. Obito tendo controlado a Kyuubi e um Jinchuriki, Itachi tendo colocado Kakashi, Kurenai, Sasuke e vários outros ninjas muito poderosos em seu Genjutsu também. Nesse aspecto eu colocaria como um empate, mas se fosse para dizer que alguém tem uma vantagem, acredito que aí seria o Itachi. Ainda assim não seria uma vantagem a ponto de dar a vitória para ele nessa luta. Indo agora para o fundamento número 3 de qualquer ninja, Ninjutsu. E sendo uma luta de dois Uchihas, não poderíamos deixar de destacar o embate de bola de fogo. Itachi sempre demonstrou ser um exímio utilizador da bola de fogo, tendo desde criança impressionado Fugaku com bola de fogo tremenda sendo um pivete. E depois que cresceu, isso não mudou muito, tendo simplesmente aumentado e muito suas chamas. Mas porém, entretanto, todavia, Obito Uchiha demonstrou um poder estrombólico com bolas de fogo, aliando elas ao seu Kamui, trazendo chamas devastadoras da outra dimensão e, na minha visão, subjugando completamente as habilidades do Uchiha Itachi neste aspecto. Então, meu amigo, se fosse disputa de bola de fogo, Itachi Uchiha ia ser feito de espetinho e ia virar churrasquinho. Outra habilidade fundamental dentro do clã Uchiha é a habilidades com shurikens. E, nesse aspecto, os dois também são altamente habilidosos. Itachi demonstra essa habilidade várias vezes, desde quando era bem mais novo, até na sua luta contra o Sasuke, onde os dois lançam dezenas de shurikens simultaneamente um contra o outro sem parar. E o Obito também demonstra essa habilidade, mas acredito eu que também
com o up fazendo combo com o seu Kamui, trazendo da outra dimensão shurikens de diversos tamanhos e capacidades assim que eu acredito que o Itachi não teria. Então, nesse embate também de shurikens, acredito que Obito tem vantagem. Mas, olhando até aqui, levando em consideração Taijutsu, que eu acredito que o Obito levaria uma grande vantagem. Genjutsu, que apesar do Itachi poder ter alguma vantagem, ainda assim eu acredito que estaria bem nivelado. E Ninjutsu, onde o Obito venceria na disputa de bola de fogo, venceria na utilização de shurikens, mas teria alguma dificuldade ali com os clones e jutsus de água do Itachi. Ainda assim, imagino que até aqui, só considerando essas habilidades, Obito Uchiha levaria a melhor e conseguiria finalizar esse combate. Mas e com as suas habilidades principais de cada um, utilizando seus Mangenkyo Sharingans, qual dos dois levaria a melhor? Vamos lá. Obito com seu Kamui consegue ampliar suas habilidades tipo da bola de fogo, das shurikens, de lançar coisas nos seus alvos, além de ter a sua defesa quase que perfeita e também a habilidade de finalizar lutas levando seus inimigos para outra dimensão. E levando em consideração somente essa habilidade que é de finalização de luta, onde o Obito leva o seu inimigo para outra dimensão, será que ela seria capaz de finalizar o Itachi? E eu devo dizer que seria muito difícil. O Itachi já conhecia essa habilidade do Obito, então acredito que Itachi não seria estúpido de ficar lutando próximo ao Obito, que é basicamente um pré-requisito para que o Obito consiga utilizar esse jutsu, sendo que o Itachi tem todo um arsenal para lutar à distância. Já que a habilidade do Obito não funcionaria no Itachi, pelo menos não com facilidade, será que as habilidades do Itachi funcionariam no Obito? Começando pelo Susanoo, um dos Megazords mais bolados do anime, o Megazord do Itachi, que tem o ataque e a defesa perfeito. Eu deveria dizer que ele é basicamente inútil contra o Uchiha revoltado. Sim, o Megazord boladão nunca conseguiria tocar no Obito, porque ele simplesmente ficaria intangível, e a espada Totsuka nunca conseguiria selar também o Uchiha, porque da mesma maneira ele ficaria intangível. A única habilidade que seria de alguma ajuda para o Itachi seria o escudo Yata para refletir e defender algum ataque do Uchiha. Mas como ataque para ser efetivo contra o Obito não serviria para nada. Tsukuyomi, um dos genjutsus mais poderosos do clã Uchiha, esse jutsu tem a capacidade de finalizar qualquer inimigo que caia nele, né? Mas será que o Obito poderia cair nesse jutsu? Bem, muitos dizem que um usuário que possui o Mangenkyo Sharingan não pode cair nesse jutsu. E a prova disso é que o próprio Sasuke, sem nem mesmo ter o Mangenkyo Sharingan, conseguiu quebrar o jutsu do Itachi. Mas será que isso faz sentido? E eu devo te dizer que não faz tanto sentido assim. Um usuário possuir o Mangenkyo Sharingan, ele ser um bom utilizador de genjutsus, como o Obito é um exímio utilizador. Mas nada disso quer dizer que você está isento de receber o Tsukuyomi. O caso do Sasuke foi uma situação totalmente particular, onde o Sasuke, além de ter o mesmo sangue do Itachi, por ser da família, ter uma certa familiaridade com o jutsu, que é um jutsu de família, o Sasuke, antes de conseguir quebrar o jutsu do Tsukuyomi, já tinha passado por ele 2 vezes. Então, durante sua vida, ele teve muita experiência lutando contra esse jutsu. Nada mais plausível do que ele tenha conseguido desenvolver uma maneira de bloquear ele, já que ele sabia que ia lutar contra Itachi e que em algum momento o Itachi ia usar esse jutsu. Se ele não tivesse como se defender, era basicamente game over para ele. E além da sua experiência contra o Tsukuyomi, Sasuke também tinha ao seu favor o jutsu da maldição, que melhorava muitas e muitas vezes o seu poder do Sharingan, dando assim muitas vantagens para o Sasuke e demonstrando os motivos de como ele conseguiu escapar desse jutsu. Além do que, sabemos que o Itachi não estava ali para matar o Sasuke, então a hipótese que o Itachi não estava usando o seu Tsukuyomi no seu potencial máximo não pode ser descartada. E levando em consideração que o Obito não teria nenhuma dessas vantagens que o Sasuke teve, eu digo que sim, o Obito poderia cair no Tsukuyomi infinito, e que caso ele caia, é basicamente fim de jogo.
E a terceira habilidade do Itachi, Amaterasu. Será se as chamas infernais poderiam tocar o Obito, que tem a utilização da defesa quase perfeita do Kamui? Eu diria que sim, mas seria muito difícil. Muitos utilizam o Databook para dizer que o Amaterasu não teria efeito nenhum no Obito, pois ele poderia simplesmente ir para outra dimensão com o Kamui. Mas, porém, entretanto, todavia, eu posso desbancar essa afirmação do Databook de duas maneiras, usando a lógica e usando o próprio Databook. Começando pela lógica, o Itachi conhecia o Obito, sabia da habilidade dele do Kamui e todas as formas que ela poderia ser utilizada. Você acha mesmo que o Itachi teria programado o olho do Sasuke para utilizar o Amaterasu, caso ele soubesse que o Obito poderia simplesmente utilizar o Kamui e sair ileso dessa técnica? Você acredita realmente que o Itachi é burro a esse ponto? Eu acredito que não. Mas prosseguindo, quando o Obito leva o Amaterasu no peito e cai nas sombras, ele teria duas maneiras de escapar possivelmente com o Kamui. Uma, levando ele próprio para outra dimensão, mas isso não ajudaria em nada no seu caso, porque ele já estava queimando. E se ele se levasse para outra dimensão, ele simplesmente continuaria queimando lá também, porque o Amaterasu simplesmente não para. A outra maneira seria ele levar somente as chamas para outra dimensão, o que também não é possível de ter acontecido, porque quando ele sai das sombras, a sua roupa está simplesmente ilesa e o seu rosto também. O que não faz nenhum sentido, porque se ele tivesse levado as chamas para outra dimensão, ele teria que tapar com parte do seu rosto e parte do seu corpo totalmente queimados, demonstrando que ele não se livrou do Amaterasu utilizando o Kamui. Mas se ele não usou o Kamui, que foi o diabo que ele usou? Nada mais, nada menos do que o Izanagi, o jutsu que faz com que você, independente do ataque e do que tenha lhe atingido, ele pode transformar qualquer coisa em ilusão e você simplesmente sai ileso daquilo. E foi justamente isso que Obito fez, assim como ele fez do embate contra Konan. E você pode se perguntar, mas de onde é que ele tá tirando esse Sharingan? Simplesmente do massacre Uchiha, meu amigo. Quando ele estava lá macetando o Uchiha por um lado e para o outro, ele coletou alguns Sharingans para poder utilizar essa técnica que fosse necessário. E a última prova baseada na lógica é que o próprio Obito fala para o Sasuke ipsis literis, que ele só não morreu, só não foi de base ali mesmo porque o Itachi não conhecia todos os segredos do Obito. E que segredo era esse? A habilidade do Izanagi, e que o Obito possuía outros Sharingans. E utilizando o Databook, na página que trata sobre o Kamui do Obito, lá ele diz que o Kamui é tão poderoso que pôde resistir às chamas negras do Itachi. Mas, porém, entretanto, todavia, na outra parte do Databook que fala sobre o Amaterasu, ele diz que as chamas negras, depois que pegam em qualquer coisa, ela simplesmente não pode ser parada por nada. E para ilustrar essa afirmação, é utilizada nada mais, nada menos do que o Obito pegando fogo. Então, meu amigo, está aí refutado. E caso o Obito pegue fogo com o Amaterasu, sim, ele vai de base e o Kamui não vai ajudar. Então, levando em consideração todas as habilidades, como é que essa luta seria? Eu vou te dizer que nas habilidades onde Obito leva vantagem, infelizmente elas ficariam praticamente anuladas. No Taijutsu, Itachi, sabendo que estaria em desvantagem contra Obito, ele simplesmente não chegaria perto do Uchiha, podendo se defender facilmente com o seu Susanoo, e Obito não seria capaz de encostar um dedo no Itachi, levando em consideração simplesmente o Taijutsu. Genjutsus, eu poderia dizer que os dois se anulariam, deixando assim essa habilidade meio que de lado e focando nas outras. As habilidades de bola de fogo e shuriken superiores de Obito também seriam totalmente anuladas pelo escudo Yata do Itachi, que não ia deixar passar simplesmente nada. E finalmente, levando em consideração as habilidades especiais de cada um, o Susanoo do Itachi seria anulado pelo Kamui do Obito. A habilidade de levar o ninja para outra dimensão do Obito seria muito difícil de ser utilizada no Itachi, levando em consideração que o Itachi conhece essa habilidade e não se deixaria ser tocado a ponto de ser levado para outra dimensão, podendo utilizar Amaterasu, Susanoo e Tsukuyomi para se defender. A habilidade do Itachi do Amaterasu também seria bastante complicada de pegar no Obito, mas caso pegasse era fim de game. E a sua última habilidade, o Tsukuyomi, para mim seria o checkmate dessa luta.
porque por mais que os dois ficassem em um empate, levando em consideração Amaterasu, Susanoo, Kamui, o Tsukuyomi seria a carta na manga onde Obito não poderia escapar caso simplesmente olhasse para os olhos do Itachi. E a gente sabe que você lutar contra um inimigo sem olhar para os olhos dele é quase impossível. E dentro do mundo de Naruto, praticamente somente o Gai Sensei consegue esse feito. Então eu acredito que em uma batalha, apesar de Obito conseguir escapar da maioria das habilidades do Itachi, ele não conseguiria escapar em algum momento do Tsukuyomi. E caso ele caísse nessa técnica, era fim de jogo. E você pode me dizer, mas então ele usaria o Izanagi, sobreviveria e poderia matar o Itachi. E eu vou te dizer que você tem até alguma razão nesse aspecto, porque isso seria meio que uma surpresa pro Itachi, né? Já que ele não sabia que o Obito tinha esse segundo olho e essa segunda técnica. Coisa que foi comprovada quando ele programa o Amaterasu no olho do Sasuke e não consegue finalizar o Obito. Mas ainda assim, isso não pode ser levado como uma vitória certa, porque Sasuke também não sabia que o Danzo podia usar Izanagi, e mesmo assim ele não foi finalizado. Então eu acredito sim, que mesmo que o Obito utilizasse o Izanagi para escapar de uma eventual morte que o Tsukuyomi ou o Amaterasu pudessem infligir a ele, mesmo depois que ele voltasse, ainda assim ele não conseguiria finalizar o Itachi. E em um segundo momento, ele já não poderia mais ser capaz de utilizar o Izanagi, ou então ele ia sacrificar o seu Kamui, finalizando assim totalmente qualquer chance que ele tivesse na batalha. Mas me diz aí, o que é que você achou dessa análise? Concorda, discorda? Deixa aí nos comentários e deixa a sua argumentação. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, galera. Fui!